Olá, gente. Estou aqui para mais uma live, né? É num horário meio estranho, né? Quase 9 horas da noite, aí véspera da Páscoa. Mas enfim, estamos aí. Não assim, eu preparei o script, mas não fiz aquele estudo profundo para ficar assim falando com vocês, né, sem estar olhando aqui para o script. Então me perdoem se eu ficar lendo aqui algumas informações, tudo, até porque eu sou bem nova nesse mundo do agro, né? Então a minha intimidade, assim, apesar de eu prestar consultoria na área, assessoria técnica, né, a minha experiência ela não é muito grande, mas o que interessa é a pessoa ter o conhecimento técnico e estar disposta a fazer, não é mesmo? Porque todo mundo um dia começou ali pequenininho, né? E daí foi crescendo, adquirindo mais experiência, até chegar a um nível de excelência, né? Até se tornar sênior ali na área. Então hoje nós vamos conversar sobre o estresse térmico, né? E a influência na reprodução das vacas leiteiras. Lembrando mais uma vez, nós vamos ter vídeos falando mais sobre pecuária de corte a partir do segundo semestre, a partir do mês de julho. Então nós vamos falar muita coisa, muito conhecimento técnico, muita coisa sobre alimentação, manejo de pasto para vacas, bois, né? É dessa parte de corte, tá? A partir do segundo semestre. Então, pessoal, vamos lá. Quem quiser interagir, tá? Escrever aí alguma coisa, ou participar ao vivo, fala que nas próximas lives a gente marca e faz ao vivo aqui uma conversa bem legal, tá? E deixem suas dúvidas, postem aí o que vocês não concordam comigo, tá certo? Então hoje, né, aí sábado de aleluia, vamos primeiramente agradecer a Deus pela nossa vida, pelo que Ele fez e continua fazendo por nós, né, gente? É muito importante a gente lembrar essa data, né, onde Jesus aí, ele deu a sua vida para nos salvar, tá certo? Então vamos lá, bora aqui para nossa live de hoje. Então, o estresse térmico, gente, ele afeta todo o nosso país, né? Muita gente não sabe ou não se recorda disso, né? Nem se lembra disso, mas o estresse térmico, ele pode ser tanto para o frio quanto para o calor, tá? Então, aqui no caso do Brasil, que é um país majoritariamente tropical, com alguma parte ali subtropical na região sul, é um país muito quente, né? Caracterizado por aquele clima quente, em alguns locais muito úmido, tá? Então isso aí favorece a umidade mais o calor, favorece o estresse térmico, tá? Na questão do quente, tá certo? No sul do país pode acontecer um pouco de estresse térmico com as bezerras bem novinhas, tá? No caso do frio, tá? Mas isso aí, quando elas se crescem, viram novilhas, vacas, esse problema já não é muito comum, tá? Então aí nós temos aí colegas, né, amigas aí de Instagram que oferecem materiais, agasalhos, não é mesmo? Para as bezerras. Então, no caso aí do sul do país, tá? Para aquecer as bezerras, no caso do estresse térmico para frio, tá? Aí, quem não conhece, segue lá. Não ganho nada com isso, tá? Eu só tô falando porque é legal a gente divulgar as pessoas que cuidam, tá, dos animais nesse período aí de estresse térmico, que é a Calforto, né? Então, a Calforto, ela cuida aí das bezerras que podem sofrer estresse térmico no frio, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Hoje eu vou falar do estresse térmico no calor, tá certo? Então, ele afeta praticamente todo o país, tá certo? Ainda que em períodos específicos do ano. Então, o estresse térmico para quente em vacas leiteiras, ele acontece ali
muito onde? No verão, onde tem muita umidade, tá? E uma temperatura muito elevada. Então, a maioria das fazendas, isso é sabido, né? Passa por essa questão do estresse térmico para o calor, para o quente, certo? Especialmente aquelas que trabalham com vacas holandesas, tá? Então, se você está aí no Nordeste, no Norte do país e trabalha com pecuária de leite, o que você tem que, né, ter em mente? Não dá para ficar trabalhando com holandesa, tem que procurar girolando, gir, tá? Raças que sejam ali mais adaptadas ao calor. Mesma coisa no sul do país, apesar de ter uma temperatura mais amena, a gente sabe aí que com o aquecimento global, influência da Laninha, do El Ninho, fica um pouco complicado manter as holandesas soltas a pasto, tá? Porque mesmo as regiões sombreadas, a vaca ela vai ter uma propensão a sofrer estresse térmico, porque as vacas holandesas elas têm um metabolismo, uma taxa ali de funcionamento do corpo muito alta. E esse funcionamento do corpo, do organismo delas, para gerar leite, tá? Transformar o alimento em leite, isso gera muito calor, tá? Então não é a questão dela estar diretamente no sol ou na sombra. Ela vai gerar, o organismo dela vai gerar muito calor, ela vai sofrer muito com isso, a produtividade vai cair, tá? Então o ideal é que as holandesas, mesmo no sul do país, não sejam mantidas no pasto. Então, o que você vai fazer? Investir em áreas fechadas, né, em confinamento, ou então semi-confinamento, tá? Ou melhor ainda, mudar para raças do tipo Jersey para criar pasto, tá? Girolando, tá certo? Mas não as holandesas, porque elas não vão suportar, porque elas são vacas de alta produção. Então, gente, trouxe aqui um dado para vocês, tá? Que a variação na taxa de concepção das vacas, ela varia aí de 10% no verão a 35% no inverno. Então, percebam, a taxa de concepção cai no verão. Por quê? Porque no verão tem esse problema todo do estresse térmico, tá? E esses dados aqui, eles são dados um pouco antigos, né? Mas que estão valendo aí, são dos últimos 20 anos, da Companhia Agrícola Nova América, tá? Tô com um pouquinho de alergia, tá? Não reparem, não. Gente, há uma coisa também. Esses vídeos aqui, eles serão todos regravados, editados, bonitinhos, tá? Aqui eu tô fazendo lives, mas para os próximos anos eu vou transformar todos esses vídeos, gravá-los em estúdio, tá? Com som adequado, iluminação adequada, então vão ficar maravilhosos para vocês. Aí vai ficar disponibilizado gratuito? Não, gente, porque estúdio tem um custo, né? O videomaker lá tem um custo, a edição do vídeo tem custo, então eles vão ficar disponibilizados na Hotmart, tá? Mas vamos voltar aqui, né? Porque o que interessa é passar bastante informação e conhecimento gratuito para vocês, tá certo? Então, bora lá. A respeito de vacas e novilhas da raça holandesa, a temperatura corporal delas, conforme eu falei aí no iniciozinho do vídeo, aumenta em função do aumento da temperatura do ambiente, tá? Então, tem lá, no início do vídeo eu falei que está relacionado ao metabolismo, né? Então, o que acontece? Tudo bem, ela produz muito calor, né? Porque ali é uma máquina, né? É uma máquina trabalhando, ela é uma máquina biológica, mas é uma máquina, né? Então ela vai trabalhando, gera muito calor. E além disso, o que acontece? A temperatura delas também vai aumentar, não só em função disso, é principalmente em função do metabolismo, tá? Das reações que estão acontecendo no corpo dela para transformar o alimento em leite.
Mas também há o aumento, uma parte da influência desse aumento na temperatura do corpo, do organismo das vacas, é em função do aumento da temperatura no ambiente. Então, o que acontece? De acordo com estudos experimentais que foram realizados em fazendas, percebam que eu não tiro da minha cabeça. Eu trago aqui dados de situações que foram investigadas em fazendas, tá? Foram observadas por veterinários e zootecnistas e funcionários das respectivas fazendas analisadas, tá? Então, o que eles perceberam? Que o efeito ele é altamente significativo no caso das vacas leiteiras. Então, quanto maior a temperatura do ambiente, maior vai ser a temperatura do corpo das vacas e das novilhas, tá? E aí junta com esse aumento de temperatura corporal do próprio funcionamento do organismo delas, tá? Então isso maximiza, a temperatura fica muito alta, porque já tem a temperatura do corpo dela, né? Que é bem alta por causa do metabolismo. E junta com a temperatura quente do ambiente, a bichinha vira uma bomba relógio, né? Ela vira um corpo ígneo ali, ela vira praticamente fogo, né? Ela pega fogo. Então, vamos lá. Quanto mais leite, isso é importante, anota aí, porque isso é importante, vocês vão precisar disso. Eu sei que muita gente sabe, muita gente que tá aí, né, na lida diária sabe disso, mas é importante que você leve essa informação para os seus funcionários. Ah, mas meus funcionários não sabem ler direito, né? Ah, mas eles não leem, mas não sabem o que está lendo. Então, vocês têm que mostrar isso através de imagens, tá? Colocando imagens, colocando setinhas de mais, de menos, carinha da vaca sorrindo, carinha da vaca chorando, triste, tá? Que aí eles vão compreender que tipo de manejo está certo, que tipo de manejo está errado, de uma forma bem didática e simples de compreender. Então vamos lá. Quanto mais leite a vaca produz, mais ela consome. Consome o quê? Alimentos para produzir esse leite. E quanto mais ela ingere alimentos, mais calor metabólico ela produz. O que é o calor metabólico? É ela pegar esse alimento que está lá, né, no rumen, que está lá no estômago e fazer o quê? E trabalhar aquele alimento, né, as bactérias lá, ruminais, tudo, o intestino, né, as enzimas lá, trabalhar ali e ir quebrando aquele alimento e transformar em leite. Isso que é o metabolismo. E aí, quando ocorre isso tudo no organismo da vaca, gera muito calor, tá? Por isso que as vacas de alta produção, elas têm uma resistência muito baixa ao calor. Por quê? Porque o organismo dela já produz muito calor. Se estiver no ambiente quente, ela não consegue liberar aquele vapor para o meio. Então, ela fica estressada, tá? Causa o estresse térmico nelas. E aí é bem característico, né? A língua para fora, a respiração ofegante, elas ficam irritadiças, inquietas, né? Tudo isso aí mostrando os efeitos do estresse térmico. Então, bora lá seguir que o tempo urge, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando é que eu começo a ter perdas em termos de reprodução e produção de leite? Quando é que você começa a perder, né? Quando é que você começa a literalmente, né? Vocês sabem isso aí, concreto. Como é que sabe que está começando a perder dinheiro? Olha lá. Ponto 1. Atenção à temperatura corporal das vacas, tá? Vocês têm que ter atenção com isso. Primeiro ponto. Se a temperatura delas passar de 39 graus, elas já estão em uma situação de risco, tá? A gente já pode considerar que há um quadro de estresse térmico. E isso aí pode levar a problemas futuros na reprodução. Por quê? Vai mexer com as celulinhas lá, né?
com as células lá que vão formar o embrião, né? Que vão entrar em contato com o espermatozoide, que vai ocorrer a fecundação e o desenvolvimento do embrião. Então, mexeu muito na temperatura, vai influenciar aí nessas células, né? Vai influenciar na ovulação e aí quebra todo o seu ciclo reprodutivo, né? Na fazenda. Isso aí, a gente sabe que fazenda que não tem renovação aí das suas crias, né? Dos seus animais, é uma fazenda que, se ela não trabalha com compra, tudo de bezerras, ela tá fadada ao fracasso. Então, gente, vocês podem ter problemas, tá? Se não controlarem a temperatura das suas vacas. E aí, a umidade relativa do ar é um outro problema grande, né? Que é o que faz a gente sentir aquele ar abafado, dá a sensação térmica de... Às vezes a temperatura tá 40 graus e a gente tá com a sensação de como se tivesse 60. Isso aí é o quê? Uma umidade do ar muito alta. Te dá aquela sensação de abafamento, de estar mais quente ainda, porque a gente não consegue liberar o calor para o meio, tá? E aí o que vai acontecer? Se o ambiente for muito úmido, onde está a sua propriedade, onde estão os seus animais, e for um ambiente que também está muito quente, vai ocorrer o estresse térmico intenso pelo calor, tá? Intenso, porque a vaca não consegue nem transpirar, tá? Porque o ar já está saturado de moléculas, saturado de água, né? Vamos parar um pouco com o termo técnico aqui, tá saturado de água. Ah, mas eu não tô vendo. Se você tiver num lugar muito, muito úmido, pegar um copo d'água gelado e colocar em cima da mesa, se for um lugar com uma umidade muito alta, vai começar a escorrer água pela parede do copo. Que está saindo de dentro do copo? Não. É água que está o quê? Na forma de vapor no ar, tá? Então aí a gente percebe que o ar está muito úmido. Essa umidade excessiva não deixa a vaca transpirar, então piora essa questão do estresse térmico, tá? O organismo dela fica mais quente ainda, porque ela não consegue dissipar esse calor para o meio. Então, qual que é o ponto-chave? O maior problema para a vaca, tá? É o calor que ela produz. Por isso que eu disse, não adianta colocar em área sombreada. Ajuda, mas não é a solução. Por quê? Porque o organismo dela continua produzindo muito leite, ela continua comendo muito e isso gera muito calor. A gente, quando acaba de almoçar uma feijoada, tem que ligar o ventilador correndo, né? Que a gente sente um calor, por quê? É o organismo fazendo a digestão, tá? Isso gera muito calor. Então, o maior problema que a vaca enfrenta, né, é esse estresse, esse calor provocado aí pela digestão dos alimentos, pelo metabolismo. E junto à dificuldade de perder esse calor para o meio, e aí isso é mais comum de acontecer em áreas muito úmidas, o que vai acontecer? Ela não consegue perder esse calor para o ambiente, né? E aí, gente, aí vocês podem ter uma perda muito grande, tá? Perda em que sentido? Futuramente vai reduzir a reprodução e vai reduzir também a produção de leite, porque a vaca com estresse térmico, ela reduz a alimentação, né? Não consegue comer muito. A gente, quando está num ambiente com muito calor, a gente só quer água, né? Para resfriar o corpo. A gente não consegue comer, dá enjoo, né? Com os animais, a mesma coisa. Nós somos mamíferos, tá? Vamos lá. Qual que é a solução, então, para vocês? Qual que é a solução? Vamos lá. A solução é a alternância entre água e vento, que vai acontecer onde? No meio ambiente. No pasto você fica à mercê, no pasto você fica à mercê, né, das correntes de ar, à mercê das chuvas, né? Então o ideal aí é a alternância entre água e vento num sistema de compost, tá?
tá? Ou de freestyle, tá certo? Ou seja, em confinamento, porque aí você tem o controle do quanto de vento e do quanto de água que está sendo recebido pelas vacas. Então, a aspersão de água, né, com muito vento, então a aspersão de água fica aquelas gotículas de água caindo e vento, uso de ventiladores, tá? Para retirar o quê? Esse calor que está sendo emanado do corpo das vacas, tá? E aí isso consegue resfriá-las de um modo eficiente. É igual a gente, eu não sei se aí nas cidades de vocês tem, mas aqui no Rio, lá em Bangu, tem esse sistema de refrigeração, que a gente passa pelo calçadão de Bangu, é aqui um bairro muito quente do município do Rio, tá? Fica uns 30 minutos aqui da minha casa. Então, o que acontece? Bangu tem pedreira, né? Bangu é quente demais. Então, fica pequenas gotículas de água, ventiladores ligados, que jogam ao mesmo tempo que eles estão ligados, movimentando o ar, eles liberam gotículas na nossa pele e a gente sente resfriar, tá? Por quê? Aquele vento mais a água retira o calor da nossa pele, tá certo? E aí, gente, isso aí funciona de modo semelhante a um ar-condicionado, né? A um ventilador aí para nós humanos, conforme eu acabei de explicar. Então, vamos agora para o ponto da atenção. Atenção, atenção. Pé, pé, pé. Ai, que coisa chata. Né, gente? Mas não é chato, não. Eu acho divertido, né? Eu gosto, adoro pecuária, enfim. Olá, tudo bem? Então, para ponto de atenção aqui. Para as vacas leiteiras de alta produção, o problema, falei lá no início do vídeo, não está diretamente ligado às áreas sombreadas, à presença de árvores e sombras no pasto, tá? Não está diretamente relacionado à exposição solar. O problema maior está relacionado aqui ao metabolismo das vacas. Estou falando aqui das holandesas, tá? Não estou falando Jersey, Girolando, pode ficar no pasto. Agora, a holandesa no pasto, aqui no país, tem gente que cria holandesa aqui perto da minha casa, tá? No pasto. Só que, sinceramente, se for lá medir para ver se dá leite, não vai ter uma alta produção, tá? Impossível. Alguns locais criam aqui holandesa para corte, tá? Perto da minha casa aqui em Santa Cruz. Então, fica a dica preciosa para vocês, tá? Pare de insistir e criar vaca holandesa a pasto aqui no Brasil, tá? Em qualquer parte, até mesmo no sul, por causa que as temperaturas estão mudando demais, gente. Pode ser uma opção viável e econômica para quem vive lá em áreas altas, né? Nas serras gaúchas, tá? Em planaltos subtropicais lá no sul do país, tá? Ou áreas bem altas aí de Minas Gerais, São Paulo, pode ser viável sim, mas para a maior parte do país não é, tá? Para as localidades mais quentes, como planícies litorâneas, aqui onde eu resido, Agreste, né? Que é o interior da Bahia, Cerrado, isso é praticamente inviável, tá? Criar em sistema de pastejo. Tem que ser em sistema de confinamento. Segundo ponto aqui, atenção à produção de leite. Atenção à produção de leite. Atenção à produção de leite. Essa menina está louca, essa mulher está maluca. Não, falei lá no início para vocês, tá? Quanto maior a produção de leite das suas vacas, maior será a produção de calor, proveniente do quê? Da digestão dos alimentos e do uso interno desses alimentos pelo organismo para a produção de quê? De leite, tá? Logo, quanto maior a taxa metabólica, quanto maior a produção de leite, né? Mais calor vai ser gerado no corpo das mesmas, tá? Falei para vocês, compara com você. Você tá aí no local quente,
comeu uma feijoada, bebeu Coca-Cola, não sei, gente, tá aí, comeu feijoada, buchada de bode, não sei, tá? Aquela comida, agora eu esqueci o nome lá do Pará, comida lá, que mistura um monte de raízes, esqueci, deu branco aqui. Tá, aí você come essas comidas, a sopa de aipim, e aí, o que acontece depois? Se tiver no ambiente muito quente, te dá um calor insuportável, porque é o mesmo processo da vaca, tá? Quando o seu organismo está fazendo a digestão, gera muito calor, tá? E aí é o que acontece lá com as bichinhas, né? Então, esse metabolismo, né, acelerado para produzir bastante leite, se a vaca estiver num local muito quente, isso vai afetar a eficiência produtiva. Como assim? Produção de leite vai cair, tá? E a eficiência reprodutiva também, tá? Por essas vacas. Por quê? Porque o calor ele altera as células reprodutivas, tá? Interfere na concepção e no crescimento do feto, inclusive levando a abortos, tá? E também interfere na produção de leite, porque quanto mais quente, menos o animal vai comer. Quando você tá num lugar aí que tá quase 50 graus, aí você tá na fila do banco, você tá na praia, você encara uma feijoada num calor insuportável? Não. E se você encarar, você vai passar mal e vai colocar aquilo tudo para fora. Então, gente, acontece o mesmo com os animais, tá certo? Não parece, eu sou a bióloga do agro, atenção. Mas nós também somos animais, tá? Somos aí mamíferos igualzinho às vacas. Então, vamos aqui, olá para quem tá aí. O pessoal entra e sai, eu não sei se o pessoal me assiste depois, ou não sei se desiste de assistir, se acha muito chato, ou se é o sotaque. Legal, você tá gostando. Porque muita gente entra, sai, eu não entendo isso, enfim. Vamos lá. Terceiro fator aqui que influencia, né, na reprodução das vacas. Nessa questão do estresse térmico. São os impactos na reprodução. Então, por que o calor é perigoso para as suas vacas? Por que a taxa de concepção, né, prenhez, vai lá embaixo no calor? Porque o calor ele altera o crescimento dos... a gente chama de óvulos, né? Mas na verdade são ovócitos, as células lá da reprodução, tá? Da vaca. Altera o crescimento delas, que a gente chama de crescimento folicular. Então, isso causa falhas na ovulação. O seu protocolo de ATF aí pode estar maravilhoso, os hormônios que você usa, seu inseminador, né? Uma pessoa maravilhosa, faz tudo certinho, mas não dá certo, né? Na hora lá de ver, poxa, gente, eu tô fazendo tudo certo, tô seguindo os protocolos, comprando aqui o melhor sêmen, e a coisa não dá certo. Muitas vezes porque você está criando vaca holandesa a pasto. Ou está colocando em sistemas de confinamento, mas sem um resfriamento adequado, sem aspersão. Só o resfriamento, só os ventiladores, sem aspersores de água, também não é o ideal, tá certo? Pode ajudar, mas não é o ideal, tá? Então, invista assim que você puder em aspersores e ventiladores, tá? E tem toda aquela questão, né? Eu vou falar futuramente do espaçamento correto entre eles, tá? Quando liga e quando desliga os ventiladores, não é para ficar ligado o tempo todo, tá? Então, dando atenção aqui a esse terceiro ponto, o calor ele afeta muito essas células reprodutivas, tá? E aí, o problema ele vai ficar só no calor? Não, porque essas células, né, esses ovócitos, eles têm um período de maturação aí de 2, 3 meses. Então, muitas vezes a vaca sofreu estresse térmico no verão e chega lá no outono, a concepção continua baixa e você despediu já até despediu aí o seu inseminador, o veterinário, e não consegue identificar o que está acontecendo, né? A gente tem que ver as coisas de uma forma holística, sistêmica, analisar tudo, colocar tudo no papel para procurar onde é que está o erro,
tá? Façam isso, que aí vocês vão ter... Olá, tudo bem? Que aí vocês vão ter sucesso. Então, aí falei aqui, né, do caso da falha na ovulação, também o estresse térmico, ele aumenta as gestações gemelares e isso é perigoso, gente. É tão bonitinho, né? Ah, lá, duas bezerrinhas. Quando nascem dois bezerros, ninguém gosta. Aí quando nascem duas bezerras, né, gêmeas, o pessoal vai à loucura. Só que isso é perigoso, pode gerar problema na hora do parto. Os animais podem ter um peso abaixo do adequado, pode sofrer aí com problemas durante o nascimento, né? Relativo aí ao calor, né? Ao tecido adiposo pode ter menos, né? Então tem menos resistência aí ao frio. Enfim, tem toda essa questão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque parece que é bom, né? Mas a pessoa vai falar assim, o estresse térmico é bom, tem um monte de vaca aqui com gestação gemelar, mas não é, tá? E além disso, o calor intenso aí afetando as vacas, né? Tem vários vídeos no Instagram, assim, cada coisa horrível, tá? As vacas lá totalmente cansadas, prostradas de calor, tá? Isso aí vai afetar também a expressão do cio. Aí é perigoso demais, né? Afeta as células reprodutivas, afeta a expressão do cio. Aí, gente, aí é uma bola de neve pro fracasso, tá? Os cios, eles podem se tornar mais curtos, de menor intensidade. De onde você está tirando isso? Eu estou tirando de estudos que foram realizados em fazendas brasileiras, tá? Se vocês quiserem os artigos, eu passo para vocês. E tudo isso devido a quê? Aí já entra a parte bioquímica, não vou me prender a isso, que eu quero falar aqui com vocês sobre as perdas que pode ter na recria, na cria dos animais e também na reprodução e na produção de leite. Mas, o que acontece? Esse calor, ele vai mexer lá com a produção de hormônios, né? Hormônios aí ligados à reprodução, tá? Especialmente, não vou me prender a isso aqui, só falar os nomes, porque de repente vocês já escutaram e falam, mas o que isso tem a ver? Estradiol e inibina. Então, mexeu com esses dois hormônios aí, tá? O calor, ele vai mexer com esses hormônios e isso vai afetar a ovulação das suas vacas e a expressão do cio, tá? E aí você vai começar a ter muitas perdas de prenhez e se as vacas emprenharem, vai subir o número, a taxa de aborto, tá certo? Os embriões, eles vão ser pouco viáveis. E aí? Vamos lá. Partos gemelares. Desafio aqui. As ovulações múltiplas, gente. O que é isso? Você tem lá mais de um óvulo sendo fecundado, né? Elas são mais comuns, falei lá no iniciozinho, nos meses mais quentes do ano, tá? E aí eu coloquei um aviso aqui para nós, né? Não é só para vocês não, é para mim que eu tô estudando ainda, tá? Você pode faz aí. Promete para mim que você vai pegar um papel, isso aqui é poesia, não liga não. Você vai pegar um papel a partir de hoje e vai fazer o quê? As contas do período de nascimento de gêmeos na sua propriedade, faz isso, tá? Ah, você tá falando a fala do professor. Gente, olha só, conhecimento a gente adquire e vai testando para ver se repete, não é isso? E aí o que a gente observa, a gente vai contribuindo cada vez mais. Não é assim que as coisas evoluem? O que não deu certo, o que não se observa mais, a gente refuta, deixa de lado e pega e faz um modelo, né? A partir daquilo que vem se repetindo e dando certo durante meses, décadas, anos, enfim. Então, pega o seu papel, por favor, a partir de hoje e faz lá o cálculo, tá? Contas do período de nascimento de gêmeos na sua propriedade e calcula, tá? Quando que foi essa concepção. E aí você vai perceber, tá? Se no período que houve a concepção, se
se era um período de verão ou de calor intenso, ou se era um período de inverno, de frio, tá? E aí você vai me dizer se eu tenho ou não tenho razão, tá certo? Pode fazer, porque isso aqui são dados de dezenas, centenas de fazendas. Se não se repetir na sua, tem alguma coisa aí que precisa ser investigado, tá? Então vamos lá. Finalzinho aqui da nossa live, tá? Então vou dar umas dicas aqui pra gente encerrar. Atenção, tá? Estamos terminando, é hora de dar tchau para ir lá assistir a novela Reis, não é isso? Vamos sim, tá muito legal. Fecundação em vacas lactantes e secas, tá? No inverno, vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Olá! Então vamos lá. Fecundação em vacas lactantes. O que é isso? Lactante, gente, que tá lá em período de lactação, né? E secas, repetidoras quando lactantes, ou seja, elas não conseguiram ali ter a concepção, né, no primeiro período, então são repetidoras. No inverno, o que você vai fazer? Inverno, a taxa de fecundação em vacas lactantes, em vacas secas, costuma ser o quê? Alta, tá? No período de inverno. Então, isso é um estudo que foi publicado por um professor famoso lá da Reagro, né? Ih, tá fazendo propaganda. Não, gente, eu tô falando que é lá onde eu estudo. Então, tá? Então, no período de inverno, as coisas correm bem, né? Porque não tem o estresse térmico, teoricamente. Porque agora tem lugar aqui, o inverno do Rio, tem dia que faz 40 graus, tá? Então, é um pouco, né? É um pouco fora da linha aqui, da reta. Um ponto fora da curva. Então, vamos lá. Fecundação em vacas lactantes e novilhas no inverno. Então, fecundação em vacas lactantes e novilhas no inverno. Tá? Verão. A taxa de fecundação em novilhas no verão, ela foi alta, porém, em vacas, a taxa foi reduzida pela metade. Então, gente, no verão, por que a vaca suporta menos? Por que a vaca suporta menos essa alteração na temperatura do que a novilha? Por que a novilha ela continua emprenhando, mas a vaca no verão ela reduz a fecundação, né? Por que isso? Porque se vocês pararem para pensar, põe a cabecinha para funcionar. A vaca ela tem um metabolismo muito alto, ela produz muito leite, não é isso? E a novilha? A novilha está iniciando a sua produção. Então, o calor corporal que ela gera é mais baixo. Por isso que ela consegue o quê? Levar adiante a concepção, né? O feto ali, o embrião se desenvolvendo, virar feto e nascer o bezerrinho, tá? E a vaca tem mais dificuldade nessa concepção, nessa manutenção da gestação, porque ela já gera muito calor, tá? A produção de leite dela já é alta. Então, isso ocorre provavelmente, né? O estudo chegou a essa conclusão devido ao estresse térmico, porque esse fator ele acontece no verão. E no inverno? No inverno não. No inverno já é difícil de observar alguma diferença entre as novilhas e as vacas, tá? Então a fecundação em vacas lactantes e novilhas no inverno não tem alteração, mas no verão tem essa alteração. Diminui nas vacas e se mantém alta nas novilhas, porque as novilhas geram menos calor corporal, tá certo? Então, é bem possível que a fecundação já esteja comprometida durante o período de verão. Então, aqui falando que essa concepção, né, na verdade, ela das vacas e das novilhas, apesar de haver uma diferença menor no inverno, mas ela permanece entre as vacas e as novilhas, tá? No verão, ela é bem alta. E no inverno, mantém essa diferença entre vaca e novilha também, só que ela é bem menor, tá?
Seguindo aqui. Por quê, né, gente? Porque no verão é mais calor, tá? Então, vamos seguindo aqui, pra gente finalizar. Infelizmente, apesar de haver concepção das vacas, ainda que haja concepção no verão ou no inverno, que não é porque é inverno que você tem que deixar aspersor e ventilador desligado. Por quê? Porque tem regiões que, apesar do inverno, é um inverno quente, como o Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Então, infelizmente, apesar de no calor haver concepção, tá? A viabilidade dos embriões, ela fica comprometida, tá? E fica muito mais comprometida no verão. No inverno acontece um certo comprometimento das vacas em relação aos novilhos, mas no verão esse comprometimento das vacas é muito maior, tá? Então esse é um estudo de mais de 20 anos, tá? Mas que ele indica que provavelmente o estresse térmico, o estresse calórico, ele afeta a reprodutividade das vacas de alta produção. Por quê? Porque com as novilhas, apesar de acontecer, é menos intenso, bem menos intenso, né? A reprodutividade continua bem alta. Então, o problema é com a alta produtividade de leite, está relacionado ao calor que a vaca de alta produção gera. E a novilha, como está lá no início da sua produção de leite, ela ainda não gera esse excesso de calor proveniente da produção de leite, certo? Então, relembrando aqui para a gente terminar, tá? Relembrando, no verão, atenção, nós temos uma baixa taxa de fecundação. Por quê? Porque o calor, ele altera as células reprodutivas das vacas e das novilhas, sendo que o efeito é muito mais intenso nas vacas do que nas novilhas. E a qualidade embrionária, quando essas vacas emprenham, ela cai, ou seja, a taxa de aborto, ela sobe, tá? Porque esses embriões, como as células reprodutivas estão ali comprometidas, esse embrião ele já vai crescer, entre aspas, defeituoso. E no inverno, o que acontece? No inverno, nós temos uma alta taxa de fecundação, mas lembre-se, a taxa de fecundação das vacas ainda continua sendo menor do que as novilhas, ainda que não haja uma significância grande, mas é mais baixa, porque a vaca produz mais calor, tá? Então, no inverno, as taxas de fecundação costumam ser mais altas, tá? Mas há ainda uma baixa qualidade embrionária, tá? Em alguns casos. Por quê? Porque, conforme eu expliquei para vocês, essas células, né, que hoje estão funcionais ali, prontinhas para serem fecundadas, a formação delas começa meses antes, né? Então, se você tem um outono muito quente e esse embrião foi fecundado no outono e está crescendo no inverno, ele vai ter ali um comprometimento na sua formação. Então, a qualidade embrionária ela continua baixa. Tem como melhorar esse indicador? Tem sim, tá? Você pode utilizar o protocolo de IATF, manipulação do ciclo estral, junto com aspersores e ventiladores na sua propriedade, tá? É só assim, porque se você só utilizar o protocolo IATF e observar aí o ciclo estral e utilizar hormônios aí no manejo reprodutivo, isso só não vai ser o suficiente para te garantir, tá? Uma boa taxa, uma alta reprodutividade, tá? Como que você pode intensificar aí, né, o manejo de uma forma mais acessível para tentar minimizar ao máximo esse problema do estresse térmico da reprodução nos seus animais? Invista em ventiladores e aspersores de água, tá? Providencie árvores, você que trabalha pasto,
Ah, a vaca gir não sofre girolambo, não sofre gesta. Sofre também. Agora, a questão da vaca holandesa é porque ela tem uma alta produtividade de leite, tá? Então, providencie, se você tem suas vaquinhas a pasto, providencie árvores, sombreamento e água fresca à vontade, próximo aonde elas ficam. Porque se elas tiverem que andar mais de 100 metros, 200 metros, 300 metros, 50, alguns lugares até 50 metros, né? 50 já até é muito. Para buscar água, isso vai interferir na produção de leite dela, tá certo? Então vamos lá. E lembre-se que a maior parte do leite, né, gente, é feito de água. E a água também ajuda a absorver o calor sem aumentar a temperatura corporal. Então a água acaba funcionando ali como o quê? Uma esponja que absorve o calor sem deixar a temperatura do corpo subir muito. É o que acontece com a gente. Quando a gente está com muito calor, a gente bebe água. Aquele calor que está no nosso corpo, ele é absorvido pela água e não altera a temperatura, porque a água ela consegue reter muito calor sem mudar a temperatura, tá? Então, o que acontece? Essa água do nosso corpo absorve o calor, tá? E a temperatura do nosso corpo, ela cai. Então, por isso que tem que deixar água fresca disponível para as vacas. E por último aqui, se for economicamente viável, você pode investir em ambientes refrigerados e climatizados. Pega aquele dinheirinho que você ia lá nada contra, mas que você ia lá pro Carnaval de Salvador, pega aí, gente, faz um esforcinho, 1 ano, 2, né? Viaje para uma região mais próxima à sua cidade, né? Que tem aí um bloco na rua, carnaval, e pega esse dinheiro que você ia viajar e utiliza em ambientes climatizados, tá? Em ambientes refrigerados, com nebulizadores, tá? De alta e baixa pressão, que é o quê? Que forma aquelas nuvens lá acaba sendo nuvem mesmo, né? Aquelas gotículas de água, alta e baixa pressão, é que tem um vento muito forte ou um vento mais fraquinho, né? Também tem a ver com os tamanhos das gotículas de água, né? E aí isso vai variar de região para região. Tem os técnicos que trabalham especificamente com isso. Busquem por esses técnicos, tá? Para saber qual que é o mais adequado para sua região, porque senão você pode acabar comprando um aparelho muito possante, além do que você precisaria, ou você está numa região muito quente e compra um aparelho abaixo do que seria a sua necessidade. Então, tem que ver com uma empresa séria, né? De climatização aí, de refrigerados para as vacas. Para quê? Para as vacas terem um ambiente ali adequado a expressar a sua maior produtividade e a sua reprodução de um modo eficiente, tá? Com o menor gasto possível para vocês. Lembrando aqui, a gente está terminando essa live, tá? Se ficou algum ponto que não entendeu, se alguma coisa que não gostou, que às vezes eu embolo um pouquinho meio de campo, tá? Que eu falo demais. Fala aí que a gente explica novamente, tá? Mas eu acho que ficou bem claro que a situação no verão ela é grave, no inverno ela também acontece e para as vacas é muito mais grave do que para as novilhas, porque as novilhas ainda estão no início do seu ciclo produtivo de leite. Então, mais uma vez, sacada dos top produtores de leite. Nunca esqueçam disso. Na questão aqui da reprodução, para ajudar vocês. Alta concentração de progesterona no protocolo IATF ajuda aí na questão da qualidade do embrião, tá? Ainda que a região seja quente, mas vai te ajudar se você não está podendo investir no refrigeramento, na refrigeração dos seus animais. Alta concentração de progesterona para a gente ter embriões mais viáveis apesar do calor. Autocontrole sobre o desenvolvimento folicular, atenção à ovulação. Então, utilizem corretamente os protocolos de ATF, tá? Observação de cio, para a gente poder controlar bem o desenvolvimento folicular e poder ter folículos mais viáveis, tá? Isso
associado com a refrigeração das vacas é excelente, mas se você não puder, no momento, invista pelo menos nessa parte aqui hormonal, que vocês já vão notar uma diferença, tá? Na reprodutividade dos seus animais. E a correta manipulação hormonal, tá? Que vai te ajudar aí nessa questão reprodutiva, mesmo em ambientes quentes, né? Os animais que tiverem uma genética mais apurada, eles vão conseguir reagir bem apesar do calor, tá? Então, o que você ganha com isso? Eu falo toda semana aqui. O que você ganha com isso? Maior volume de leite comercializável, né, na sua fazenda, mais receita na lactação seguinte, então maior número de bezerras nascendo, e você vende essas bezerras. Ai, veio muito macho, eu fiz semi-sexado, ai, só nasce macho. Gente, biologia, probabilidade. Pega esses machos e vende, né? Tem tantas fazendas onde eu faço estágio, ela vende, tá? Touros e bezerros para corte. Mais vacas gestantes, então se você trabalha corretamente essa questão de uma ambiência adequada para os seus animais, você tem mais vacas gestantes, tem uma reprodução melhor. Essas vacas não têm perda de prenhez, não tem abortos, né? Reduz bastante. Você tem também uma redução nos dias em lactação da vaca, isso é importante, porque vai secar logo e vai mais rápido, vai passar lá o período de espera voluntária, mais rápido ela vai emprenhar. Ah, mas diminui o DEL, aumenta a produção de leite? Aumenta, porque a gente tem a taxa de persistência. Não adianta você prolongar muitos dias na lactação, porque daqui a pouco a vaca vai estar comendo o seu lucro, tá certo? E, além disso, cuidando bem do seu rebanho, você tem o quê? Tem mais saúde para todos os seus animais. E saúde é o que interessa, porque saúde, né? O resto não tem pressa. Saúde é o que interessa porque te traz o quê? Lucratividade. Então, fiquem aí com Deus, tá? Amanhã a gente tem mais outra live. Não vou falar. Assistam que vocês vão ver, tá? De tardinha a gente volta. Mais saúde no rebanho é o que, gente? Mais carinho com seus animais, né? Seus animais são animais de produção, mas a gente tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter respeito, não é isso? Então, uma boa Páscoa a todos vocês que me acompanham, que veem o vídeo depois, tá? Um grande beijo aí, um abraço, e vamos celebrar, né, a ressurreição do nosso Salvador, Jesus Cristo. Um abraço a todos e até a próxima!